Boa noite, comunidade. Que alegria estar aqui com vocês. Quero começar agradecendo ao pastor Jairo pela confiança de ter me convidado aqui para falar um pouquinho sobre Jesus para vocês. E é uma honra tão grande, né? Nós que temos a nossa fé firme e forte em Jesus Cristo, poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente aprende com Ele todos os dias. Eu quero chamar a minha esposa aqui na frente, a Ângela. Como Deus escreve, né, a sua palavra na Bíblia diz que quando a gente casa, a gente é um só, né? Então eu e a Ângela somos um só. E a gente está aqui na frente hoje porque, né, como família, para a gente agradecer um pouquinho a Deus pelas bênçãos que Ele tem proporcionado em nossas vidas. Então, fazia alguns anos que a gente tinha saído aqui de Mafra para ir morar em São Bento, trabalhando em São Bento do Sul, e a gente orou muito e Deus nos deu uma bênção maravilhosa e a gente pôde voltar agora. Então, sexta-feira a gente fez a nossa mudança, né? Voltamos a morar na nossa casa aqui em Mafra. E Deus abençoe ainda mais, que me trouxe profissionalmente para trabalhar aqui também. Então, a partir de segunda-feira também estou de volta trabalhando aqui em Mafra, né? E aí a gente quer perguntar para vocês, a gente está aqui, né, como casal, como família, que a gente tem um amor tão grande aqui por essa comunidade, um amor tão grande pelas famílias de vocês que compõem aqui a comunidade do Vila Nova, aqui em Mafra, né? Quando a gente estava aqui, outras vezes a gente frequentava lá, sempre frequentou aqui, mas participava como membros da comunidade de Rio Negro, onde a gente tem amigos maravilhosos, compadres, um amor pelas pessoas de lá também. Mas dessa vez a gente gostaria de pedir aqui a permissão de vocês para se tornar membro aqui da comunidade do Vila Nova, né? Então a gente faz esse pedido, né? Esperamos que vocês nos aceitem aqui para comungar, para falar sobre esse Jesus Cristo, para construir essa comunidade junto com vocês. Então, né, a gente faz esse pedido aqui em público, né? Esperamos que vocês nos aceitem, né? E assim, principalmente, né, o pastor Jairo sempre vai me ver aqui na filmagem aqui durante a semana, né? Falar que o pastor Jairo teve uma importância extraordinária na vida. O pastor Jairo e a Silvia, né? Silvia também. Extraordinária na nossa vida quando a gente reencontrou Deus, né? E para honrar o pastor Jairo, para honrar a Silvia também, por amor a essa comunidade, das pessoas que aqui fazem parte, né? A gente está vindo para cá e vindo aqui no Vila Nova. Muito obrigado, pastor Jairo e Silvia, né, que vão nos assistir essa semana, e obrigado à comunidade aqui. Para falar que a gente se reúne aqui em comunidade em nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Esse Deus que é um Deus que é vivo, né? Não é um Deus que está na história, é um Deus que está numa imagem de pedra, de cera, não. Esse é um Deus vivo que fala conosco todos os dias. Jesus está vivo, Deus está vivo. Quando eu escrevi essa frase, eu lembrei dos filmes, né? Espero que vocês também tenham assistido aqueles filmes. Deus está vivo, Deus não está morto, né? Ele está aqui conosco. E aí, como está projetado aqui na parede, Deus tem uma promessa que a gente crê, especialmente quando a gente está aqui em comunidade. E Ele fala assim: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a promessa de Deus, de Jesus, que Ele faz para nós. Então, se nós estamos aqui reunidos hoje, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tenha essa certeza que Deus está aqui, no lado de cada um de nós, no coração de cada um de nós. E como versículo, né, de acolhida, eu trago para vocês, né, até para comemorar, né, isso tudo que a gente veio agradecer aqui, eu trago para vocês o Salmo
133 versículos, não foi só o versículo, foram 3, né? O salmo é composto de 3, que fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, com esse texto, eu quero dar as boas-vindas e falar que assim, esse é o nosso lugar. Nosso lugar é aqui na comunidade, nosso lugar é aqui na igreja, nosso lugar é convivendo juntos, nosso lugar é estudando juntos a palavra de Deus, é cantando e louvando através do coral, é participando de um grupo de casais, é participando do culto infantil, é participando com os jovens. Esse é o nosso lugar, né? E aqui eu trago, né, trouxe uma curiosidade, porque às vezes, por que o óleo derramado, precioso, derramado sobre a cabeça de Arão, ele é tão importante? E eu trago para vocês assim, Arão foi o primeiro a ser ungido, né? Quando Moisés tirou o povo do deserto, Arão foi ungido com óleo. E essa unção com azeite, se vocês lembram a história de Davi também, o profeta foi lá e escolheu o filho mais novo, escolheu Davi e ungiu a cabeça com óleo, fez derramar o óleo sobre. E essa unção com azeite é uma representação física do Espírito Santo sobre a vida de todos nós. É um exemplo vivo, assim como o batismo com água é uma representação física que o Espírito Santo passa a viver na pessoa, assim o óleo também é a representação física que o Espírito Santo está escolhendo essas pessoas. E por que o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião? Então, lá na terra do rei Davi, o monte Hermon é um monte maior, né? E o monte Sião, ele fica alguns quilômetros afastado e é um monte menor, certo? E o que acontece? Lá na terra de Jesus, lá em Israel, é uma terra árida, é uma terra deserta, tem muita areia, muita pedra, certo? Então o que acontece? O monte Hermon, lá neva, né? Quem vai para lá no inverno pode ver a neve sobre o cume do monte. E o que acontece? O monte de Sião é um monte menor, e a vida no monte Hermon só acontece porque no monte Sião só acontece porque existe Hermon. Bate o vento e traz a umidade, traz o orvalho que desce do monte Hermon até o monte Sião, e esse orvalho é que faz crescer as plantas e lá os pastores de ovelhas levar suas ovelhas para pastar e para cuidar das suas ovelhas. Por isso que é tão importante. E esse é o conceito de vida em comunidade, né? Onde um alimenta o outro, onde um dá força para o outro, onde um, né, anda junto com o próximo irmão. Quero que todos nós fechemos os olhos, né? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, que bênção, que alegria poder estar aqui hoje, Senhor. Como tu disse no Salmo 33, como é bom que os irmãos vivam em união. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Obrigado por essa comunidade, pela vida dessa comunidade. Obrigado pela nossa vida, nosso trabalho, pela nossa família, Senhor. Como tu prometeu, vem ficar conosco, hoje e sempre. Amém. E agora vamos cantar hino número 20. Tua morte
Agora eu convido o representante da comunidade que vai dar os avisos. Boa noite a todos, em nome do presbitério. Sejam todos muito bem-vindos, os que nos visitam e os da comunidade. E ao Evandro, a Ângela, muito obrigada por vocês estarem aqui nos dando a palavra, o louvor. Que Deus abençoe. Amém. A oferta avulsa hoje fica na comunidade, é aquela oferta que fica para as obras da comunidade. Temos Castelo Forte, aquele Meditando em Família, que é o Orando em Família, o Castelo Forte, na secretaria, e tem cenas diárias a 25 e o Castelo Forte orando R$30. Os grupos da comunidade estão de férias ainda, quando chegar mais perto será anunciado. Pessoal, a gente está com uma ação entre amigos, que é também esse dinheiro se reverte para reformas do nosso salão lá, que temos muita coisa ainda para fazer. Então, ainda tem 9 blocos na secretaria. Se alguém quiser nos ajudar, a gente agradece. E o sorteio será dia 2 de março. E também tem um aviso sobre os adolescentes do ensino confirmatório. Então, quem tem 12 anos ou completa 12 anos ao longo desse ano, pode entrar no primeiro ano. Então, pode fazer a sua inscrição. Ali tem, na secretaria, pode pegar uma folha para preencher. E daí depois entregar, pode ser entregue aqui também. Aí temos também o segundo ano, também é importante fazer a inscrição para renovar, a permanência, para saber o contínuo do ensino confirmatório. E vai começar o ensino confirmatório na primeira semana no primeiro sábado de março, às 9h30, aqui na comunidade. E nesse ano nós teremos um estagiário na ajuda que vai ajudar nas tarefas da comunidade, em algumas atividades. Ele é um estudante de teologia de São Bento do Sul. Então, a partir do início das atividades, ele estará com a gente, vai ser apresentado. Muito obrigada. Vamos cantar mais um hino, 520, Reina em Mim. Esse também é um hino que tem uma palavra poderosa sobre a gente, né? Ele fala sobre vem reinar em mim, Senhor. Né? Se a gente parar para pensar, refletir no que a gente está cantando, e está falando, e está orando, Ele é poderoso. Né? Agora, eu vou pedir para a comunidade se levantar.
Vou pedir para as pessoas que vão fazer a leitura bíblica, para que venham aqui na frente. Duas pessoas que vão fazer as leituras. A leitura do Antigo Testamento é no Salmo 23, e a leitura do Novo Testamento está em Gálatas 5, 13 a 26. A primeira leitura está na página 583. Deus, o nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A segunda leitura se encontra no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 26, a página 1280. Página 1280. Passou a ler. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Obrigado pela leitura da palavra. Então a gente levanta, na leitura da palavra, em honra a Deus, em honra a esse tudo que Ele nos trouxe através da sua palavra. E aqui eu quero fazer dois exercícios contigo, com vocês, com a nossa comunidade. A primeira é os Salmos, Que livro extraordinário, que livro lindo, escrito por Davi, escrito também por outros escritores, e ele tem muito a ver com a nossa vida, os nossos sentimentos. Eu queria que a gente, antes de sentar, fechasse os olhos e vamos repetir o Salmo 23, Eu vou falando para vocês, se vocês quiserem repetir as minhas palavras, como se a gente estivesse orando a Deus.
Como não, né? A gente em oração ao nosso Deus. Então vamos vamos recitar ele juntos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes campos nos faz repousar e nos leva a águas tranquilas. Restaura as nossas forças e nos guia pelas veredas da justiça. Por amor ao seu nome. Ainda que nós andemos pelo vale escuro da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, pois tu, ó Deus, está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas um banquete à vista dos nossos inimigos. Faz transbordar o nosso cálice. Unge a nossa cabeça com óleo. E guia-nos pelas veredas da justiça. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Todos os dias da nossa vida. E voltaremos à tua casa, sempre enquanto vivermos. Amém. A comunidade pode se sentar. Como são lindas essas palavras e como vem do fundo do coração. Aqui eu quero chamar a atenção, porque de novo fala em óleo, né? Ungir o óleo na cabeça, nossa. Esse é o. Né? De repente, quando a gente for para o céu, né? Quando a gente chegar lá, Deus vai ungir a nossa cabeça com óleo. Porque a gente acreditou em Jesus. Não por nada que a gente fez, mas porque a gente creu no sacrifício de Jesus. E ali no texto de Gálatas que a gente leu, né, é o texto que fala sobre o... Quem me ajuda? O fruto do Espírito Santo. Né? E aí ele fala umas coisas que são muito importantes. Eu até falei para a Ângela hoje, se o culto terminasse aqui olhando a beleza dessas palavras e a gente refletindo sobre elas, né, já daria de bom tamanho. Que ele fala assim, ó, que toda a lei de Deus se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí o apóstolo continua falando: mas se vocês se devorarem uns aos outros e se destruírem mutuamente, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, o nosso desejo desse mundo, deseja o contrário do que o Espírito deseja. Eles estão em conflito. E quais são as obras da carne de que Paulo fala aqui no texto? As obras da carne são a imoralidade sexual, as impurezas, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, a inveja, a embriaguez, as orgias e as coisas semelhantes. E aí o apóstolo, né, Paulo fala assim: ó, eu vou advertir vocês, quem pratica estas coisas não entrará no reino de Deus. Quem pratica essas coisas não entrará no reino de Deus. Ele é muito claro. Ele não deixa margem para a gente fazer nenhum tipo de analogia, ou não é bem assim que acontece, não. Quem praticar essas coisas não entrará no reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o que é? E o que é esse fruto do Espírito? Ele se manifesta quando o Espírito mora no nosso coração e na nossa vida. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é um só, e tem todas essas coisas. É uma laranja que tem os gomos. É uma laranja só o fruto do Espírito, que tem todas essas gomos, que é o quê? O amor. O que mais? Me ajuda.
a alegria, a paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência. E aí ele fala assim: enquanto essas coisas não há lei, porque isso é amor puro, é humildade pura, gente. É isso que Deus, Jesus Cristo, quer nos ensinar. E aí ele fala assim: ó, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, crucificaram as suas paixões e os seus desejos, vivem agora pelo Espírito, e andemos nós também pelo Espírito. Que a gente não seja presunçoso, que a gente não provoque uns aos outros, não tenha inveja, não tenha nenhuma dessas coisas. E quando a gente tem, porque a gente não consegue ser perfeito, né, nós temos um Jesus que se sacrificou na cruz para poder perdoar esses pecados que a gente comete. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar exatamente o que nós lemos agora, né? O maior de todos os mandamentos. Quem quer cantar de amor? Em 588. Agora é a hora da gente fazer a nossa confissão de pecados. Peço que vocês baixem seus olhos aí onde estão, façam um minutinho de reflexão por tudo aquilo que a gente precisa pedir perdão a Deus. Agora eu vou convidar a Ângela para vir aqui na frente fazer uma oração. Eu gostaria que a gente se voltasse, cada um em pensamento, como se estivesse sozinho com Jesus, para que a gente colocasse diante dele a nossa vida, tudo aquilo que essa semana aconteceu, em agradecimento ou pedido. Então vamos juntos, eu vou orando e cada um ao seu modo vai meditando com o seu interior, junto com, falando com o Senhor. Pai amado e querido, como é bom estar na Tua presença, estar na Tua casa, Senhor, estar aqui diante da comunidade, juntos como irmãos na fé, unidos como irmãos em oração. Senhor, hoje, diante de Ti, viemos pedir que a Tua luz e Teu Espírito Santo esteja sobre nós.
te agradecendo, Senhor, pela semana, pela nossa saúde, pela família, pelo trabalho, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu essa semana para nós, Senhor. Colocar diante de Ti aquilo que nos aquietou, aquilo que nos fez ficar triste, aquilo que nos angustiou, Senhor. Pedindo que o Espírito Santo tome conta e faça a gente entender, faça a gente compreender aquilo que ainda não entendemos, Senhor. Coloco diante de Ti essa comunidade, coloco diante de Ti as pessoas que estão com problemas de saúde, Senhor, pedindo que Tu acolha as orações para que elas possam, Senhor, chegar até Ti e também ser ouvidas, Senhor. Que a Tua luz ilumine essa comunidade, cada família que aqui faz parte e também, Senhor, ilumine o nosso dia de amanhã. Que nós possamos caminhar na Tua luz, Senhor. Lâmpada para os nossos pés, luz para nosso caminho, é a Tua palavra, Senhor. Por isso, queremos, Senhor, estar sempre aqui, na Tua casa, em oração, pedindo e agradecendo pelo Teu socorro, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E agora, né, confessando nossos pecados, lá em Marcos 11, 25 e 26, né, o apóstolo fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Eu repito aí: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Assim como a gente pede perdão pelos nossos pecados, como está escrito lá no Pai Nosso, né? A gente meditar sobre: se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, só assim o Pai Celestial vai perdoar os nossos pecados. Em Mateus 6, 14 e 15, né, no Evangelho de Mateus, diz assim: pois, se perdoarem os pecados uns dos outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Palavra do Evangelho, palavra de Jesus Cristo, né? Para a gente meditar, pensar na nossa vida, pensar com quem a gente convive, e se a gente, né, se realmente a gente tiver alguma desavença com alguém, fazer essa reflexão de perdoar para que Deus possa também nos perdoar. Antes do credo apostólico, vamos cantar o hino 601, Alto Preço. Eu sei que foi pago alto preço para que comigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim.
Jesus pagou um alto preço para poder pagar os nossos pecados. Agora vamos fazer o credo apostólico. Peço que a comunidade se levante. E eu quero fazer esse credo apostólico de uma forma diferente hoje. Quem conseguir ler, quem não conseguir ler, repete as palavras que eu vou falar. E eu quero que a gente coloque assim, no início de cada frase, de cada sentença, do credo apostólico, a gente vai colocar o eu. E na primeira frase, né, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, colocar assim, ó, coloque seu nome. Fala assim, eu vou falar Evandro Henrique, então eu vou falar Ângela Henrique, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu vou falar e vocês repetem com o nome de vocês. Daí na sequência os outros, as outras sentenças, daí só com o eu, tá? Vamos fazer para a gente pensar bem no que a gente está falando e no que a gente está afirmando. Então eu começo. Eu Evandro Henrique, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, nosso Senhor. Eu creio que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Eu creio que Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Eu creio que Jesus Cristo desceu ao mundo dos mortos. Ele ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu. E está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio na ressurreição do corpo. Eu creio na vida eterna. Amém. Vamos cantar o hino 150. Buscai primeiro o reino de Deus. Todas essas coisas
Feche os olhos, assim como estamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, o nosso coração, que essa pregação, essa palavra seja uma ferramenta sua na vida de cada um de nós. Amém. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Sermão do Monte é um dos textos mais lindos da Bíblia. E eu vou começar falando sobre a palavra de Deus. Vocês acham que a palavra tem poder? Alguém lembra como o mundo foi criado? Lá em Gênesis 1. Como Deus criou o mundo? Deus falou. Deus falou, haja luz. Deus falou, haja separação. O verbo repousava sobre as águas. Deus falou, seres viventes. Deus falou o homem. Será que a palavra de Deus tem poder? Ou, porque tem alguns, e quando a gente vê, como os ateus, que defendem isso é tudo fantasia, ou que não. Mas a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Uma das formas que foi anunciada a vinda de Jesus, como é que foi? O verbo que se fez carne. Qual o verbo? O verbo de Gênesis, que se fez carne e habitou entre nós. Será que a palavra de Jesus tem poder? O que vocês acham? Palavra de Jesus. Jesus falou, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ele é Deus da vida. Jesus é Deus. A palavra de Deus a palavra de Jesus é a palavra de Deus. E é uma palavra que não muda nunca. E a nossa palavra tem poder? Tem ou não? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa palavra tem poder e autoridade dada por Deus. Se eu brigar com a minha esposa e falar uma besteira, não tenho poder de machucar ela com as minhas palavras? Ou eu não tenho poder de dar esperança e bênção para alguém com a minha palavra? Ela tem poder. Vocês acabaram de recitar aqui o credo apostólico. Eu creio em Deus Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Cristã, eu creio que Jesus desceu dos mortos, eu creio na ressurreição. Eu e vocês, nós falamos aqui que a nossa palavra tem poder, por isso que a gente não pode repetir pura e simplesmente nenhuma oração, nenhum credo apostólico, nem um Pai Nosso, porque a nossa palavra tem poder. E quando a gente renega algum tipo de coisa também da Bíblia, é a nossa palavra, é o nosso poder. Falando um pouquinho sobre por que eu falei sobre a palavra, o que é o Sermão do Monte? É a palavra de Jesus, é o poder. Deixa eu só me ajustar aqui. Só aqui então. Eu lembrei de um hino, muito antigo, que era no meu tempo de criança, na igreja. Não sei se vocês cantavam aqui, lá em Pato Branco, a gente cantava bastante. Que é assim, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Canta comigo. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Essa é a palavra de Deus, de Jesus. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Por que Jesus fez a pregação do monte? Vamos começar um pouquinho pelo contexto.
Jesus tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, certo? O ministério dele, de pregação, de fazer os milagres, começou com 30 e terminou com 33, foi bem curto. Eu me perguntei, por que com 30 anos que Jesus começou, né? É porque na cultura da época dos judeus, um homem só era considerado maduro e podia ir na sinagoga, ler as leituras bíblicas, ler os pergaminhos, depois por volta dos 30 anos. E aí o povo só ia aceitar o ensinamento, tudo que Jesus falava, se ele fosse considerado um homem maduro. Por isso que começou com 30 anos. E aos 30 anos, mais ou menos, também era a idade que os profetas assumiam as suas funções dentro da sinagoga, dentro do templo. Depois dos 30 anos, Jesus foi no Rio Jordão, lá com João Batista, e João Batista batizou Jesus, certo? Depois o que aconteceu? Jesus foi para o deserto, e lá ele foi tentado por 40 dias. Depois dos 40 dias, o diabo foi lá, o Satanás, e fez o quê? Tentou Jesus. 40 dias sem comer. E ele, Jesus não caiu. Jesus falou para ele: agora o Senhor Deus estira sua mente a ele. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos, e serviram e cuidaram de Jesus. E aí Jesus vai para Galileia e começa a trabalhar, começa a sua missão, começa a pregar o Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. E aí Jesus vai, e o próximo passo dele, chama os primeiros 4 discípulos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. E depois ele vai para outros 2 irmãos, Tiago e João, que são filhos de Zebedeu. Depois Jesus continua a sua missão pela Galileia, ensinando e realizando milagres. E aí eu vou ler um versículo bíblico que fala sobre isso, que fala assim: ó, sua fama se espalhou rápido, as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças, de todos os tipos de males, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. Ele curava a todos. E aí fiz uma reflexão e li um pouquinho, e a gente não tem a noção de quantas pessoas Jesus curou só nesse pequeno espaço de tempo, porque Jesus curava todos. E o que aconteceu? Uma multidão começou a seguir Jesus. E era tanta muvuca que ele teve que sair da cidade e foi para o deserto. Lá ele subiu o monte e lá ele começou o sermão no monte. Certo até aqui? Entenderam? Jesus foi para o monte. E lá tinham quantas pessoas? Uns dizem 20 mil, outros dizem 40 mil pessoas ouvindo Jesus. Mas na Bíblia não fala sobre o sermão. E o que Jesus pregou no Sermão do Monte? Vocês têm noção, ideia? De quantos assuntos ele tratou no Sermão do Monte que estão escritos aqui? São 21 assuntos. Como é que vocês estão de tempo para nós falar dos 21 assuntos? Não, brincadeira. Jesus falou sobre a verdadeira felicidade. Jesus falou sobre ser sal e terra, sal e luz. Jesus falou sobre o cumprimento da lei de Moisés. Jesus falou sobre o ódio. Jesus falou sobre o adultério. Jesus falou sobre o divórcio. Jesus falou sobre os juramentos. Jesus falou sobre a vingança. Jesus falou sobre amar os seus inimigos. Jesus falou sobre a caridade. Jesus falou sobre a oração. Jesus falou sobre o jejum, sobre as riquezas no céu, sobre a luz do corpo, sobre Deus e as riquezas, sobre o nosso costume
dito, de julgar os outros, sobre a bondade de Deus, sobre os dois caminhos, né, o caminho fácil e o difícil. Falou sobre os falsos profetas, falou sobre quem entra no reino dos céus, e falou sobre os dois alicerces e sobre a autoridade de Jesus. E aí fala assim, no final ainda fala assim, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ele ensinava com a autoridade dele mesmo. É basicamente um manual de como o cristão deve viver. Concorda comigo? Sabe, depois agora de me preparar e para fazer essa pregação, eu tenho uma convicção, uma meta, agora, esse vai ser o meu texto de cabeceira. A gente tem que ler esse texto, senão um monte, pelo menos uma vez por mês, para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, se a gente está cumprindo o que Jesus falou, o que Jesus ensinou ou não. Tá? E aqui Jesus coloca isso de uma forma que é pesada. É pesada. O primeiro tema que Jesus fala é sobre a verdadeira felicidade, ou as bem-aventuranças. Jesus fala, bem-aventurados, vocês lembram desse texto? Bem-aventurado, né? E Jesus fala assim, são 8 ou 9, depende da análise ali, vezes que Jesus fala, bem-aventurados são. E quem que são os bem-aventurados que Jesus fala? Alguém lembra de algum? Só para nós. Primeiro assim, bem-aventurado, o que quer dizer? Felizes, quer dizer o anúncio da felicidade, proclama a libertação, faz a gente deixar o conformismo. Esse é o que quer dizer bem-aventurados. Então vamos lá, quem que lembra algum dos bem-aventurados aí para a gente conversar? Bem-aventurados os pobres de espírito, esse é o primeiro. Quer dizer, bem-aventurados quem é humilde, quem se deixa ser ensinado pelo Espírito Santo, quem não se acha dono da verdade, quem reconhece que depende de Deus. Mais um bem-aventurado aí, quem está lendo aí no livro. Como bem-aventurados os que choram. Quer dizer, gente, as nossas lutas diárias, os nossos problemas, os nossos desafios que a gente enfrenta todo dia, né? Como que a gente enfrenta tudo isso? A gente enfrenta Deus, Jesus, ou se acha autossuficiente para resolver nossos próprios problemas? Então, quem chora ajoelhado em frente a Deus, esse é um bem-aventurado, porque reconhece que não tem força para enfrentar os desafios e resolver os seus problemas. Próximo, quem é bem-aventurado? Bem-aventurados os humildes, os mansos. Bem-aventurado quem é gentil, quem é bondoso, quem é paciente. Lembra do fruto do Espírito Santo? Bem-aventurado quem recebe o Espírito Santo e recebe a sua palavra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não a justiça desse mundo que é corrompida, porque tem muita coisa na nossa justiça, especialmente aqui no Brasil, né? Passando por um momento aí bem complexo, muitas coisas que são legais, mas não são morais perante Deus. E aqui está falando da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. E quem que é o exemplo de misericórdia? Jesus é o exemplo perfeito de perdão e misericórdia. Vocês lembram na cruz? Jesus, o que Jesus falou antes de morrer? Pai, perdoa, Jesus sabe, Pai. Pai, perdoa quem me bateu e furou a minha cabeça com espinho, quem me chicoteou com lâmina de ferro, que arrancava couro, quem me furou o lado, quem me bateu. Se Jesus perdoa, voltando aqui, quem somos nós para não perdoar? Uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um filho que nos fez algum mal. Quem somos nós, gente? Bem-aventurados os puros de coração, se a gente se esforça sinceramente para ser como Deus, se a gente honra a Deus. Bem-avençoados os pacificadores. Lembram daquele hino, seu nome é maravilhoso? Como que Jesus é chamado nesse hino? Maravilhoso
Oi? Pai de eternidade, príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E assim, bem-aventurados os perseguidos. E aí a gente vive num país que não tem uma perseguição aberta, mas hoje já tem uma perseguição velada aos cristãos, né? E a gente é perseguido com críticas da sociedade, com as leis que estão querendo, né, acabar com ou dificultar o processo de a gente louvar o nosso Deus, pelos grupos em que a gente vive, pela atração, pelas redes sociais, né? E aí a gente tem que ser corajoso. Deus conclama a gente a ser corajoso, a defender corajosamente os princípios de Deus e a sua igreja. Olha, seja em frente ao teu chefe no trabalho, seja em frente ao prefeito, ao vereador, a alguma autoridade desse mundo, seja com o pai ou com o irmão que não acredita em Deus, nós temos que ser fortes e corajosos. Nós que defendemos o Evangelho e somos insultados ou perseguidos, porque grande é a recompensa do céu. Nosso Deus é um Deus de amor infinito, sim, mas também é um Deus de justiça, não nos enganemos. Ou estamos em Cristo, ou seremos condenados. E não há nada, absolutamente nada que a gente possa fazer contra isso. Aí ele fala também, eu vou, para não me alongar muito, vou acabando por aqui, mas Deus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que a gente não pode ficar escondido, que a gente tem que defender, a gente tem que ser, defender não, a gente tem que ser, nós não somos advogados de Jesus, né? Nós somos testemunhas do seu amor. Nós não somos advogados de Jesus, né? Nós somos testemunhas do seu amor. Cristo, a fé, nosso testemunho do Evangelho, nossas vidas são muito maiores do que nosso bem-estar social. Nossa situação em grupos, seja do futebol, seja do bairro, seja nas redes sociais. Deus fala sobre o ódio, né? Que não basta, se você se irar contra o seu irmão, você pode ser condenado. Se você chamar o teu irmão de louco, você pode ser condenado. Fala sobre adultério, que não é só ter uma relação fora do casamento, não, se você desejar. E aí eu falo assim lá nas nossas redes sociais, tanto mulheres quanto homens. Quantas vezes por dia, eu faço um desafio agora aqui, eu consome no WhatsApp o adultério, o ódio, o fala mal. Quantas mensagens você recebe que não são de Cristo? Seja de cunho sexual, ou de cunho de ódio, ou de fofoca, ou de falar mal. Isso é consumir o pecado. E aí, quando a gente para analisar isso, a gente tem a certeza de que todos os dias nós cometemos muitos pecados. Todos nós. Ninguém aqui é perfeito e está longe de ser. E a gente só tem uma chance, gente. Só com Jesus. E aí, para os próximos cultos, se vocês continuarem me convidando, eu continuo falando dos outros, do restante aqui, da pregação, porque é um manual de vida, um manual de como um cristão deve se comportar. E assim, a gente não tem o direito de achar que não é bem assim. Não, em outros tempos, os tempos agora modernos são diferentes, agora a gente pode abrir um pouquinho de exceção. Não, queridos, a palavra de Jesus é eterna, e ela quer dizer exatamente o que está escrito aqui. Por isso que eu chamo de novo, né? Quem for tudo aquilo que a gente leu antes, leio em casa, não vai para o reino dos céus. Quem for bondoso, amoroso, fizer o fruto do Espírito Santo, aceitar o sacrifício de Jesus, pedir perdão, se converter, é a chance que a gente precisa. Até aqui eu paro a nossa pregação agradecendo, obrigado pela paciência de vocês, né? E vamos continuar. Agora nós vamos para eu vou assim, eu estou adiantado da hora, eu vou pular esse hino, certo?
E agora nós vamos para a nossa oferta. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, todas as bênçãos contra cada vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz quantas são, recebidas a divina mão. A oração, né? Peço para a Ângela vir aqui na frente. Nós vamos fechar os nossos olhos, né? A gente vai fazer uma oração especial que está aqui na Bíblia. Então, nós vamos orar o Salmo 91, que fala assim. Mas, no momento da oração, ele começa dizendo aquele, né? Aquele, se referindo àquele, a outra pessoa. Mas nós vamos nos referir a nós, né? Eu, Ângela, como nós falamos, cada um de nós que está aqui. Nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa à luz do dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10 há mais de 30 e poucos anos. Sempre nós devemos recorrer a Deus, de joelhos no chão, porque Ele é por nós o tempo todo, em cada detalhe, porque Deus é Deus de detalhe. Ele nunca falha. Nós podemos falhar, mas Ele nunca falha. Então é com essa certeza que eu orei esse salmo hoje para nós aqui. Amém. Esse salmo, o Salmo 23, são salmos lindos, sabe?
quer encontrar paz no seu dia, está com problema, não sabe nem como orar, ora o Salmo 23, ora o Salmo 91. Deus vai abençoar, pode ter certeza. Nós já experimentamos isso muitas vezes, né, meu irmão? E assim, só para finalizar, né, nós temos aniversariantes ou visitantes aqui na comunidade hoje. Todo mundo em casa, alguém fazendo aniversário, canta parabéns. Tem um bolinho aqui atrás. O Charles que fez YouTube. Não temos aniversariantes nem de casamento. Algum motivo de oração que alguém queira compartilhar conosco para a gente? Pode falar. Pelas crianças. Boa. Feche os olhos então. Evandro, temos um casal que fez aniversário de casamento, 4 anos de casado. Peço que levanta então. Parabéns esse casal, uma salva de palmas. Deus abençoe essa união. E se tem um lugar, tem 2 lugares que eu quero compartilhar com vocês, que são os lugares certos para quem quer manter seu casamento. Um é aqui, como vocês estão hoje, e o segundo é participando do grupo de casais da igreja. São os lugares mais abençoados que o casal pode estar para perdurar o seu casamento por toda a vida e para a gente cumprir o que a gente falou no dia do nosso casamento. Até que a morte do seu pai. Parabéns. Pode sentar. E só vamos fazer uma retrospectiva rápida. Do que a gente falou hoje? Quem que lembra? Aonde foi ensinado para nós? No Sermão do Monte. Deus ensina até a orar no Sermão do Monte. Chega em casa e lê Mateus 5 a 7. Capítulo 5 até o capítulo 7, gente. Não vão dormir sem ler esse texto. Agora peço para que a gente se levante e vamos. Mas assim, com atenção e com muito amor. Feche os olhos e pense em cada palavra que você vai dizer. Vamos orar o Pai Nosso, essa oração que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês viram que Jesus não brincou quando ele falou perdoe e sejam perdoados. Ele falou em toda a Bíblia, na oração que ele ensinou. Agora, para a nossa bênção final, quero que todos nós levantemos as mãos, em posição de mãos a quem está do nosso lado, né? Pode se virar para o lado quando a gente estiver fazendo a bênção, e a gente vai fazer junto essa bênção e vamos nos abençoar uns aos outros. Repitam o que eu vou falar. Que o Senhor Deus e Pai nos abençoe. O Senhor Deus e Pai nos abençoe. E nos guarde em nossa vida. E nos guarde em nossa vida. Em nossa saúde e em nosso trabalho. Nossa saúde e nosso trabalho. Com nossa família, amigos e igreja. Nossa família, amigos e igreja. Nesta semana que se inicia. Nessa semana que se inicia. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto. A sua glória. A sua glória. E o seu amor sobre nós. O seu amor sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto. O Senhor sobre nós levante seu rosto. E nos dê a paz. E nos dê a paz. De Cristo. De Cristo. Amém. Amém. Vamos em paz. E desculpe pelo adiantado da hora, mas fiz com muito carinho e com todo o coração para vocês. Boa noite, bom final de semana.